É uma manhã, olhe para cá, é uma manhã de que nós vamos dilacerar o nosso coração. É uma manhã que nós vamos abrir a nossa alma para dizer, pastor Gesiel, permita-me, em alguns momentos, estender a mão da comunhão, e sem confessar o pecado na sua inteireza, mas dizer, perdoe meu irmão. É uma manhã de nós estendermos a mão na solicitação de perdão, porque o diabo em alguns momentos sugeriu na nossa consciência que aquela pessoa que nós olhamos não é digna de estar aqui. Por que que é ela que está aqui? Por que que é ela que faz isso aqui? Essas sugestões não vieram de Deus, foram sugestões do diabo para romper a comunhão entre os santos. Então nesta manhã nós vamos dizer para o Senhor Jesus, pode lavar os nossos pensamentos, porque queremos olhar a todos sem qualquer aspecto discriminatório, queremos olhar a todos como iguais. Não queremos tecer nenhum juízo temerário e prejudicial. Não queremos olhar para alguém e idealizar ou imaginar que ele deveria ser diferente para satisfazer a mim. Porque se ele é assim, ele foi feito assim para satisfazer a Deus. E eu devo entender que ele é assim, porque Deus quis assim. E muitas vezes a gente olha para alguém e diz assim, Felipe, eu não gostei desta gravata. Você poderia usar uma outra gravata. E eu pergunto, antes dele acordar, quem o despertou? Deus. Se foi Deus que o despertou, a Bíblia diz assim, Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Deus poderia proibir, não proibiu, para que eu aprenda com ele a entender quem mora nele, para a gente descobrir quem mora na gente. Então hoje é uma manhã da gente pedir perdão. É uma manhã de pedido de perdão. Porque, sem sombra de dúvida, ainda há algumas poeiras que precisam ser lavadas. Poeira, não é barro, não é lama, é poeira. Vestígio de alguma coisa. Vestígios precisam ser lavados. Vestígios do passado. Pessoas que foram e sofreram problemas lá atrás, foram traídas lá atrás, estão hoje no nosso meio e tem grande dificuldade de confiar nas pessoas, porque foram traídas lá atrás. Há um vestígio pueril que precisa ser lavado. Há pessoas lá atrás que foram tratadas de forma leviana, não foram enxergadas como gente e tratadas como tal, não desfrutaram de amor e viveram num ambiente hostil, de grandes, intensas brigas e confusões, e hoje sofrem porque não conseguem amar, porque o seu coração tem o pueril da revolta, da tristeza e do ódio. Mas nesta manhã tem água para lavar-nos. A água na bacia de Jesus. E Jesus já cingiu o ombro e vai passear no nosso meio com a bacia da sua água para nos lavar nesta manhã. Aleluia. Permita-me externar uma coisa que tem de mim, sem qualquer clichê, sem qualquer jargão, sem qualquer pretensão de mexer com o emocional de ninguém, mas há uma dinâmica, escute, há uma dinâmica do reino de Deus nesta manhã aqui. Há uma dinâmica de Deus aqui. Há um peso da glória de Deus sobre nós aqui. E talvez você diga, mas ainda não percebi. Então a gente tem que fazer aquela oração que Eliseu fez. Senhor, é porque ele não está enxergando. Abra o olho dele para ele enxergar. Não, mas eu estou vendo só os cavalos. Não, você não precisa olhar para o exército humano. Você precisa olhar para dentro do céu. E a gente só consegue enxergar dentro do céu quando o Espírito nos habilita a enxergar.
Então você está enxergando com esses olhos. Deus quer fazer você enxergar com outros olhos. E Ele precisa melhorar o nosso campo de visão, reorganizar a nossa ótica. Aleluia. Dito isto, vamos dar um salto lá no livro de Coríntios, rapidamente. Primeira carta que Paulo escreve. Paulo disse assim: aquilo que eu estou entregando a vocês, como aqui tem bastante obreiros, aquilo que eu estou entregando a vocês, antes eu recebi do... Aquilo que eu estou entregando é porque eu recebi do... Não é aquilo que eu idealizei, não é aquilo que eu construí, não é aquilo que eu processei, não é aquilo que eu inventei, não é aquilo que eu pesquisei, não, foi aquilo que eu recebi do Senhor. A igreja de Deus só come a comida feita na padaria de Deus. A igreja de Deus sabe selecionar o seu cardápio. A igreja de Deus, ela não aceita comida enlatada, muito menos comida industrializada. A igreja de Deus gosta de comida fresquinha, que os temperos ainda estão no paladar. Aquela que a gente coloca a refeição na boca e você consegue distinguir todos os temperos que tem lá dentro. No salutar da tua língua, você perceber que foi uma comida novinha. E ontem à noite, quando fomos o jantar, eu percebi que a esposa do pastor Gesiel, ela disse assim: não tem coisa melhor, aleluia, do que comer um arroz fresquinho. E eu fiquei olhando para ela, e ela encheu a colher de arroz branco e colocou na boca, e falou: arroz novo, feito na hora, tem um sabor diferente. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso no versículo 23. Ele está dizendo: nós vamos dar comida para a igreja, nós vamos dar comida para o povo, mas não é uma comida que eu preparei na minha cozinha, não é a comida processada no meu forno, é uma comida já feita nas mãos de Cristo, entregue a mim para que eu sirva a igreja. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi, aquilo que eu dou. Talvez o apóstolo Pedro, como bom pescador que foi, mesmo tendo pescado grandes coisas e peixes de alto valor nutricional, Pedro nunca tinha comido um peixe daquele na ressurreição de Jesus. Em que a Bíblia diz que Jesus chega na beira da praia e grita para ele: ei, tem peixe para comer? E os discípulos lá no barquinho disseram assim: não, nós não pegamos peixe. Jesus disse assim: então volta, porque na praia já tem peixe frito para nós comer. E alguém disse assim: mas quem fez? Jesus fez um peixe para nós comer. Não existe melhor comida do que aquela que passa na mão de Jesus. É por isso que João capítulo 6, escute isso aqui. João capítulo 6, Jesus disse assim para os seus discípulos: está vendo o povo? Estou, dai de comer ao povo. Alguém levantou e disse assim: não tem como dar de comer. Por quê? Não tem comida suficiente, a cidade está distante e não tem o viés para comprar o alimento. Mas sempre quando estamos com Jesus, Jesus vai conservar alguém que descobre talentos. Jesus tem algumas peças no nosso meio só para descobrir talento. Ele não prega, ele não canta, ele não está no púlpito, ele não faz, não, ele não é notado. Jesus tem gente no nosso meio que ele não é notado, porque ele é apenas descobridor de talento. E a Bíblia diz que tinha um moço que andava com Jesus e o seu nome era André, o irmão do Pedro, que não sabia pregar, não sabia fazer nada, só descobria talento. E aí quando os discípulos disseram assim: não tem pão, Filipe disse assim: então eu já fiz uma matemática aqui, 200 denários não é suficiente. O André encosta em Jesus e diz assim: eu descobri um menino que está aqui no nosso meio, e eu pedi emprestado o lanchinho dele. Se o senhor aceitar, ele diz que para o Senhor ele empresta os pãezinhos que ele trouxe. Mas se for para o Senhor, ele não entrega para Pedro, ele não entrega para João, ele não, é só para o Senhor. O senhor aceita? Jesus olha para André e fala assim: dai-me aqui esses pães.
Olha o que a Bíblia diz. Diz que Jesus recebe os pães do menino na mão, dá graça. Jesus agradece o Pai, e a Bíblia diz assim, e Jesus partiu e chamou os discípulos assim, agora vai e dar de comer ao povo. Olhe para cá para você poder entender. Os discípulos caminham a Jesus, e quando chega perto de Jesus, olhe para cá, Jesus está com o pão na mão e olhando por discípulo. O que você quer? Pão para dar para o povo. Cadê a cesta? Está aqui. Jesus pega o pão na mão e começa a cortar e dando, botando na cesta. E o discípulo fica olhando para Jesus, diz assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque quanto mais ele corta o pão e dá para nós, o pão está multiplicando na mão dele. Como é que pode? O pão não acaba. Ele quebrando o pão e o pão crescendo, ele cortando e o pão crescendo. E os discípulos levando o pão, dando para o povo comer. O discípulo voltava com a bandeja assim, acabou, eu quero mais. Ei, nós precisamos dar de comer para a igreja, mas a gente precisa buscar o pão na mão de Jesus, senão a igreja não come. A igreja gosta de pão, mas o pão que sai da mão de Jesus. Nesta manhã nós vamos celebrar o verdadeiro pão. Aleluia! Oh, vontade de pular e de gritar aqui. Um desejo enorme de dar uns gritos e de virar menino, de dar cambalhota na presença de Deus. Como eu gostaria de ser um menino nesta hora, mas já sou um pastor. E alguém vai dizer assim, não é legal, não é bem visto um pastor. Mas eu gostaria de ser aqueles meninos lá de Mateus 20, que a Bíblia diz que Jesus fazia milagre e os meninos corriam no templo. E alguém diz assim, ei, olha esses meninos fazendo barulho aí. Olha, o que esses meninos estão gritando? Hosana, Hosana. Jesus está fazendo milagre e os meninos correndo. Mas aonde tem menino louvando a Deus, sempre haverá um religioso para incriminar as crianças. Mas nesta manhã, todos nós estamos aqui no único e suficiente propósito de bendizer aquele que é o pão da vida. A comida de Jesus é melhor. Paulo diz assim, como é bom receber para dar. Mas quando a gente recebe eu vou olhar para cá, eu vou olhar para o pastor Gesiel, tá bom? Não vou olhar para nenhum de vocês. Com certeza vocês são todos obreiros. Já deu para perceber. Eu vou olhar só para o pastor Gesiel. Só para ele que eu vou falar, não é para vocês. Nas vossas congregações onde vocês estão, como dirigente, como auxiliares, não aceite dar comida para ninguém sem antes buscar na mão do Senhor. Não invente nada, não crie nada, não guarde comida para o outro dia, porque comida requentada perde a nutrição, os nutrientes. Comida que a gente coloca água depois de feita, ela perde o sabor, fica sem graça. Mesmo que a gente coloque um pouquinho de sal, mas não fica com o mesmo sabor. É igual tomar café requentado, é ruim demais. Comida boa é comida fresca. Fresquinha. Olhe para cá. Corte um pouquinho à noite. Permita-me, pastor Jesus. Corte um pouquinho à noite. Corte um pouquinho. Deixe o sono de lado. Deixe o cansaço de lado. Diga à companheira, tenha um pouquinho de paciência comigo. Por quê? Porque eu estou indo para a cozinha. O que tu vai fazer? Comida. Por quê? Porque amanhã eu tenho que celebrar na igreja. E eu já vou começar a preparar os ingredientes. E a esposa vai te olhar e dizer assim, mas tu está indo para a cozinha a essa hora da madrugada? Ele falou, sim, é que a cozinha que eu vou é outra. Aí ela vai te ver você se dobrando. Desça na cozinha de Jesus. Vá lá na cozinha dele. É o lugar menos visitado, é a cozinha. É quente, tem odor
acumula tanta coisa, mas é lá que está o preparo. Descer no joelho às vezes é cansativo, sofrível, dolorido, mas desça na cozinha, porque lá na cozinha você vai aprender a preparar alimento. E não só isso, você não apenas preparará alimento, mas você será alimentado. Seremos alimentados. Já percebe que o Espírito Santo está sacudindo-nos? Já percebe que o Espírito Santo já está preenchendo o ambiente? Pastor, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer, porque ele é soberano. Só por isso. Deixa eu fechar esse assunto. O apóstolo Paulo fala sobre, é apenas uma introdução, depois o pastor Gesiel, o pastor Valdemar esmiuça esse negócio, é apenas a aventura de um menino. Paulo diz assim, no versículo de número 24, Bíblia aberta? Aleluia. E tendo dado graças, o partiu. O que Jesus partiu? Fisicamente era o pão. Espiritualmente é outra coisa que Jesus está partindo. Jesus pega apenas o símbolo das lições espirituais que ele quer impregnar na nossa consciência. O detalhe é que muitas vezes nós olhamos apenas para o símbolo e não para o sentido. A gente confunde. Fica aí com o versículo 24. É que o Espírito Santo clareou aqui um negócio e deixa eu te explicar. Tu já leu o livro de João? O Evangelho de João? Quantos milagres você encontrou lá dentro? Aí alguém dizer, vários. Qual foi o primeiro? Aí todo mundo vai dizer, quando Jesus transforma a água em vinho, está no capítulo 2. E se eu te pedisse para você encontrar a palavra milagre lá, e você não encontrar, o que é que você me diz? Porque no capítulo 2, João escreve assim, assim, Jesus principiou os seus sinais. Não é milagre. Porque lá no capítulo 20, o verso 30, João diz assim, Jesus operou muitos sinais na presença dos seus discípulos. Porém, eu registro aqui, somente os que são suficientes para vocês crerem, que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele vocês tenham uma vida eterna. O que João está dizendo que Jesus fazia? Sinal. A palavra sinal, olhe para cá para você entender o que é a ceia. A palavra sinal, no grego é semeion. E semeion é aquilo que projeta para algo maior. Então Jesus fazia uma demonstração para que a gente enxergasse algo maior do que aquilo que ele estava fazendo. Então quando Jesus parte o pão, Jesus está partindo um sinal para mostrar algo maior. Você não anda pela rua? Não tem os semáforos? Quando você chega num semáforo e está vermelho, aquele sinal vermelho está te mostrando algo maior do que você parar. Aí você diz assim, o que pode ser? Inclusive a sua morte se você avançar ele, porque está vermelho. É um sinal dizendo pare, porque tem algo maior do outro lado. Ou seja, há uma via aberta para outros passar, e não dá para passar você e outros. Tem que alguém parar para dar passagem para o outro. Então Jesus está fazendo sinais para a gente entender algo grande. No versículo 24 de 1 Coríntios, Jesus partiu o pão e diz assim, este é o meu corpo, que é entregue por quem? Por todos nós. E que façam isto em memória de quem? Dele. Agora escute, o que eu recebi de Deus que eu devo guardar e compartilhar com os outros? O que eu recebi de Jesus na ceia e que deve estar na minha memória e que eu preciso compartilhar com o outro? Alguém diz assim, o corpo dele. E como é que a gente compartilha o corpo dele? Não, então não é o corpo. Então o que era aqui?
É a obra que Jesus iria fazer na cruz. E Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: Cristo morreu numa cruz para que pudéssemos alcançar a salvação, mas Cristo ressuscitou para que fôssemos justificados. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês forem partir, lembre-se do meu sacrifício. É esta a alimentação de vocês. É por isso que ele diz: comam todos dele, ou seja, nutrem a tua vida com aquilo que eu dei. O que Cristo deu para nós? O seu sacrifício, a sua morte. Nós somos nutridos com a morte de Jesus na cruz, para a gente poder ter a vida verdadeira. Foi isso que ele disse: quem come da minha carne, sentido espiritual, tem vida em si, porque João capítulo 1 diz: ele é a vida. Então quem se alimenta de Cristo, se alimenta da própria vida. Escute isso aqui, versículo 27. Já estou fechando, versículo 27. Olha o que ele diz: assim, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será arrolados, será inclusos, terá incluídos na lista dos que me mataram. Aqui ele está falando realmente da sua morte. Aqui é o corpo dele mesmo, físico. Então o segundo corpo é o físico. O primeiro é o seu sacrifício, a obra operada na cruz. Aí ele está dizendo: quem me matou? Todos aqueles que usam de mim indignamente. Todos aqueles que estando, achando que está em mim, anda de forma indigna. Lembra lá no início que nós falamos? O Judas estava na ceia, mas o pó que estava no sapato do Judas era o pó da traição. E a Bíblia diz que Jesus deu o bocado para Judas. E quando Judas come o bocado, a Bíblia diz assim: e o diabo entrou nele. Quando ele pega o bocado da ceia, o diabo entra nele. Jesus olha para ele e diz assim: o que tu tens para fazer, faça-o. Judas levanta e sai. Se nós não lavarmos a poeira e formos comer o pão, há uma possibilidade muito grande do diabo entrar em nós. Porque toda falha perante Deus é a porta aberta para a entrada de Satanás. Por isso que nós fechamos todas as portas. E a tranca da porta é vermelha. A tranca da porta é vermelha. Ele fez questão de nos dar uma chave vermelha. Eu vou brincar com vocês: não tem nada a ver com PT e não tem nada a ver com Flamengo. A tranca da porta é vermelha, mas é um vermelho carmesim. E ele nos deu uma chave vermelha, que quando a gente fecha a nossa vida, fecha a nossa casa, fecha os nossos negócios com esta chave vermelha, que é o seu sangue, a porta está trancada. Quem fecha no sangue de Jesus, a casa está fechada. O diabo pode até chegar para entrar, mas não dá, porque tem lá um símbolo vermelho na casa. Aleluia. Lembra de Raabe? A Raabe que salvou os espias, diz que quando Josué avança para destruir Jericó, quando chega na casa de Raabe, Raabe colocou um cordão vermelho, a chave vermelha, e alguém disse assim: ei, não destrua esta casa, está marcada de vermelho, não pode ser destruída. Tem vermelho na vida aí, minha irmã? Tem vermelho na vida aí, meu irmão? O sangue de Jesus já te cobre. Ou vontade de comer esse assunto aqui, versículo por versículo. Último, para você poder entender esse negócio. Versículo 29. Leia aí para mim. Enquanto tu leia, eu molho a garganta. Quem tem aí o pulmão forte, com coragem. Um, 11:29. Primeira carta.
Eu posso, se eu permite eu ir só ali do lado? Eles dizem que é falta de ética o pastor pular. Dizem que é falta de ética o pregador sair do púlpito. Mas eu estou pedindo autorização, só para mim aí do lado. Olha aqui para mim. Paulo disse assim: quem comer indignamente, come e bebe a própria condenação. Aí lá no versículo 29, Paulo diz assim: quem é que é condenado na ceia? Quem é que come a própria condenação? O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não discernir o corpo do Senhor no 29 não é o mesmo corpo do Senhor do 24. Porque o corpo do Senhor no 24 é o seu sacrifício, a obra realizada na cruz. Também não é o mesmo corpo do 27, porque o corpo do 27 é o seu corpo físico. O corpo do 29 é o que nós chamamos de igreja. Comunidade da fé. Assembleia dos santos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês vão se reunir para tomar a ceia? Aí nós gritamos: sim, estamos reunidos para tomar a ceia. Aí o apóstolo Paulo diz: então haja discernimento, senão vocês vão tomar condenação. E alguém pergunta: qual é o discernimento? Entenda o que é a igreja. Eu vou encostando para ficar bem pertinho. Entenda o que é a igreja, porque este irmão que está do teu lado, esta irmã que está do outro, faz parte do corpo. E se eu não entender quem está do meu lado, e eu achar egoisticamente que eu sou o participante, vou tomar indignamente a ceia do Senhor. Então nós somos convidados, convocados, estimulados a entender o irmão ao lado, porque na ceia não tem espaço para egoísta, egocêntrico, não tem espaço para o eu. O espaço na igreja é para o compartilhamento. Lembram disso? Comei dele todos vós. Quem? Todos nós. Então eu olho para o pastor Gesiel e entendo quem ele é: filho de Deus, lavado pelo sangue, batizado pelo Espírito, nome escrito no livro da vida. Meu irmão tem o mesmo sangue do que eu, então eu posso comer, porque eu entendo quem ele é. Se eu ignoro ele na ceia, o Paulo está dizendo: ei, tu vai tomar condenação para ti próprio, porque tu não entendeu o que é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a compreensão da nossa reunião e o entendimento da nossa existência na terra. Se você não entender o que é igreja, meu irmão, não toque na ceia. Agora, se você sabe o que é igreja, não somente toque no pão, beba o cálice, dê glória a Deus, pule de alegria, porque não é a condenação, mas é a liberdade de Cristo que nós celebramos nesta manhã. Fique em pé. Vou vir para cá, para frente. Deixa eu terminar esse negócio. Ou vontade de falar, irmão, até 1h da tarde. Olhe para cá. Olhe para cá. O apóstolo Pedro disse assim: vós sois pedras vivas. Entenda. Vós sois pedra viva. Eu sozinho lá dentro de casa, eu sou uma pedra viva. Mas eu com a minha esposa, a gente já se forma um tijolinho. Eu só sou uma pedra, mas junto com a minha esposa eu formo um tijolo. Aí eu me reúno com essa banda aqui, abençoadíssima, a gente já forma uma parede. Mas quando a gente reúne todo mundo, aí a gente forma um edifício. Entendeu, né? Então tem alguns tijolos que eles não foram bem processados na olaria. Mas se ele não tiver na parede, fica um buraco. E a gente nota de longe que tem um buraco. O detalhe é que tem tijolo de todo tamanho, de todo formato. Uns feinhos, outros mais bonitinhos, um bem acabadinho, outro não tem um bem acabado. O grande detalhe é que toda a parede precisa de um revestimento. E nesse revestimento esconde todos os defeitos dos tijolos.
Quando a gente reverte a parede, os tijolos desaparecem. E o que fica aparente é só o revestimento. Nós somos tijolos, que unidos formamos um edifício. Mas o grande construtor veio sobre a nossa vida e revestiu a gente. Aí todo mundo que nos olha diz assim: oh, que povo bonito. É que eles não sabem o que tem debaixo desse revestimento. Mas graças a Deus que Ele nos revestiu. Ele passou uma massa corrida pela frente. E ultimamente Ele anda pintando a sua obra. Pintando a sua obra. Pintando a sua obra. E na pintura tem brilho. Na pintura tem desenho, na pintura tem destaque, na pintura tem beleza. Aí Jesus está pintando, pintando, pintando. E nesta manhã o pincel de Jesus está passando sobre nós, nos pintando. É por isso que você está com esse rosto bonito, com essa aparência bonita, porque Ele decidiu te pintar por fora. Porque se deixar esse tijolo do lado de fora, fica feio, a parede fica mal acabada. Pode olhar do lado de fora do templo, ainda não foi acabado. Alguém vai dizer: meu Deus, poderia estar mais bonito. Espere mais um pouco, deixe a obra acabar. Quando a obra acabar, nunca você vai lembrar que um dia teve um tijolo feio ali, porque o que aparece é a beleza que está por fora. E nesta manhã o Senhor Jesus quer nos pintar, nos cobrir com a sua própria beleza. Escute, olhe para cá, para mim poder orar. Escute, não vou te chamar aqui à frente, mas eu gostaria que sinceramente você fizesse uma coisa. Não te convido para vir aqui, mas eu gostaria que você fizesse uma coisa. Lembra que nós falamos do símbolo? Aqui é um símbolo, apenas um símbolo. A realidade desse negócio é lá no céu. Então, apenas como um símbolo, você não precisa dizer nada para ninguém, você não precisa fazer nada para ninguém. Mas se tu percebe que precisa abraçar alguém, permita-me, pastor Gesiel, sai desse lugar e vai lá, meu irmão, depressa, e abraça. Já estou olhando de lado para você poder entender. Já percebeu que a coisa não está 100%? Vai lá e troque o abraço. Você quer refinar o negócio? Então vá lá e abrace. Já abrace chorando, abrace com vigor, abrace mesmo, de verdade. Aleluia. Olha que coisa bonita. Na ceia do Senhor, nós trocando o caliente e aconchegante abraço do Senhor. O afeto de Cristo. O abraço de Cristo. O amor de Cristo derramado em nosso meio. Satanás não tem espaço para criar divisão no nosso meio. O diabo não encontra espaço para criar picuinha no nosso meio. Porque a nossa bandeira chama-se amor. Nós temos uma bandeira e alvoroçaremos a bandeira do afeto cordial. Aleluia! Isto, saia do seu lugar mesmo, vara esta pessoa. E se você não está entendendo, deixa eu te explicar. Enquanto você vai abraçando, deixa eu te explicar. Crente, para que você entenda, eu falei que Deus não anda mais com ninguém. Eu falei que Deus não chama mais ninguém de amigo. Eu falei que Deus não visita mais ninguém. Eu disse que Deus mora dentro das pessoas. Então deixa Deus abraçar esta pessoa. Se Ele mora em ti, abrace, porque é Deus abraçando. Deixa Deus abraçar. Sinta abraçado por Deus. Sinta o abraço quente do Cordeiro.